Olá, muito boa noite. A revista Surpresa no Compágio, o maior presídio do Amazonas, realizada na manhã de ontem e que revelou uma série de regalias dentro da prisão, surpreendeu até mesmo o Ministério Público. Para o Procurador-Geral de Justiça, os materiais apreendidos e as celas de luxo são indícios de que pode haver facilitação dentro das unidades prisionais e tudo isso será investigado. Mas esse não é o único problema que coloca em xeque o sistema prisional do Amazonas, que também está superlotado e não oferece atividades capazes de cumprir o seu verdadeiro papel, que é de ressocializar os presos. O resultado da Operação Varredura, que revelou uma série de irregularidades no complexo penitenciário Anísio Jobim, também surpreendeu o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado. Durante a revista, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, com o apoio do Exército e do Batalhão de Choque da Polícia Militar, foram apreendidos dentro do Compage celulares, drogas, dezenas de metros de cordas e centenas de armas brancas feitas de forma artesanal. Até um túnel que estava sendo cavado foi descoberto. Entre as regalias, celas revestidas com cerâmica e equipadas com frigobar, ventiladores e sistema de som. Tudo segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, autorizada pelo juiz da Vara de Execuções Penais. Celular não aparece lá por acaso, a obra não é feita lá por acaso, os mantimentos não entram lá por acaso, tudo que está entrando, tudo que está passando e qualquer obra que está sendo executada lá dentro, evidentemente que tem que ter a conivência, no mínimo, de servidores, de funcionários ali, que são responsáveis por garantir a segurança do estabelecimento, enfim, a manutenção da ordem. Então, se está entrando lá algo irregular, evidentemente que no mínimo é suspeito de corrupção e por isso a gente precisa apurar para responsabilizar todos. Construídos para acolher pessoas que cometeram crimes e por isso recebem da justiça a pena de privação da liberdade, os presídios deveriam também servir como um instrumento de ressocialização dos internos. Mas com tantos problemas, eles podem acabar se transformando em escolas da criminalidade. Para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB no Amazonas, muitos detentos acabam sendo seduzidos pelo crime por conta da falta de critério do governo na hora de fazer a triagem dos detentos, que é prevista na Lei de Execuções Penais. O Estado tem que ter o discernimento de quem é o criminoso eventual, que cometeu um deslize na vida, e quem é o criminoso que quer viver do crime, quanto mais. Há uma necessidade de se entender isso, para não se colocar como está hoje, todo mundo no mesmo lugar, e até quem não é criminoso se torne. Este homem, que prefere não se identificar, já trabalhou como diretor de um dos presídios da capital. Para ele, faltam atividades que possam ocupar o tempo ocioso dos internos. Ali, dentro de uma unidade prisional ou dentro de um complexo penitenciário, ali não é um depósito de seres humanos, né? Ali é uma unidade que tem que ser zelado a dignidade da pessoa humana, né? O preso ele está ali ocioso, né? Daí ele busca sempre burlar o sistema, né? O secretário de Estado da Administração Penitenciária reconhece que as atividades nos presídios são escassas e culpa a superlotação como a principal causa para a falta de políticas públicas de recuperação dos detentos. O sistema carcerário do Amazonas, que não é diferente do resto do Brasil, ele está superlotado, né? Mas o governo do Estado está empenhado em construir novas vagas para diminuir realmente esse déficit e dar condição para essas pessoas que têm que cumprir sua pena, cumpram de maneira mais digna. O Amazonas possui hoje 3.431 vagas no sistema prisional, mas abriga quase o triplo de detentos. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, são 9.116 internos distribuídos em 19 unidades da capital e do interior. Ou seja, 5.685 pessoas estão presas além da capacidade dos presídios do Estado. Para minimizar esse quadro, a Secretaria de Administração Penitenciária está construindo novas unidades prisionais. Esta aqui, com capacidade para abrigar 571 internos, deve ser entregue até o fim do ano. A obra é uma das poucas atividades que hoje envolve presos do sistema prisional do Estado. Segundo a CEAP, dos 93 funcionários, 26 são detentos do regime semiaberto.
Mas o CDP2 não deve desafogar o sistema. Isso porque, assim que ele for inaugurado, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, localizada no centro de Manaus, deve ser desativada. Com as penitenciárias lotadas e os detentos sem nenhuma atividade, como estudo ou trabalho remunerado, o sistema hoje deixa só uma imagem. Aqui existe tempo de sobra para se pensar em novos crimes, tanto fora quanto dentro da cadeia. O preso está ali ocioso, né? Não está com a mente ocupada e ele tenta se distrair, né? Como exemplo, os aparelhos celulares, entre outros, né? O que falta é isso, um projeto para ocupar a mente das pessoas privadas de liberdade. Nós temos um projeto de remissão pela leitura. Cada livro que eles leem e fazem um resumo, isso aí dá dias de remissão de pena. Outros trabalham na limpeza, na conservação. A gente está realmente buscando sempre dar atividades para eles, para diminuir realmente aquela velha máxima realmente de que mente vazia, oficina do cão. Nem 30 presos trabalhando dentro de uma unidade prisional é quase nada no universo aí de 9.100 presos, né? Uma idosa de 74 anos foi atropelada na manhã de hoje na Avenida Constantino Nery, enquanto tentava atravessar a via. De acordo com o Manaus Trans, o motorista do veículo não prestou socorro à vítima. A mulher foi socorrida inicialmente por um taxista que acionou o SAMU. A vítima foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e em seguida foi transferida para um hospital particular. Segundo a assessoria de imprensa, o estado de saúde dela é estável. Funcionários de uma empresa terceirizada contratada pela Secretaria de Estado da Saúde fizeram um protesto na manhã de hoje para cobrar o pagamento de salários que estariam atrasados há pelo menos 3 meses. Trânsito travado em frente ao Hospital 28 de Agosto na manhã de hoje. Um verdadeiro transtorno. Mas estamos deixando fluir os demais veículos pela faixa azul também, para tentar amenizar um pouco a situação. Apenas uma faixa de rolamento livre para carros e motos. As outras 3 ocupadas por funcionários terceirizados que prestam serviço à Suzan, como enfermeiros, serviços gerais e maqueiros, dentro do 28 de agosto. Segundo o presidente do sindicato da categoria, eles estão há quase 3 meses sem receber. E ninguém dá uma resposta de nada. E quem está sendo penalizado nisso são os trabalhadores. São pelo menos 3 empresas privadas que prestam serviço ao governo, que até então não havia conseguido pagar as empresas, porque elas estavam sem certidão negativa. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, as terceirizadas se regularizaram, mas o repasse não aconteceu. Este é um mandado de segurança, que obriga a Secretaria de Fazenda do Estado a fazer o pagamento que ultrapassa os 3 milhões de reais. Segundo a empresa, ela já legalizou, já está tudo legalizado e não tem o porquê a Cefaz estar segurando os valores da empresa. É essa a situação que a empresa passa para a gente. Esta auxiliar de serviços gerais vai além, diz que existem diversas irregularidades trabalhistas durante os plantões. A gente trabalha 12 horas por dia, entra às 7 da manhã e sai 19 horas. E a gente tem direito a uma refeição. Café da manhã a gente não tem, descanso a gente não tem onde descansar e a gente fica aqui à mercê. Os trabalhadores que fizeram a manifestação hoje já haviam deixado o plantão. Eles não descartam a possibilidade de uma paralisação da categoria nos próximos dias. A Avenida Mário Ipiranga Monteiro ficou parcialmente bloqueada por mais de 1h30. Foi enterrado agora à tarde aqui na capital o corpo do ex-prefeito de Manacapuru, Washington Regis, que morreu nesta quarta-feira. Mas antes ele recebeu homenagens na Assembleia Legislativa do Estado. Nesta quinta-feira, ele também recebeu as homenagens de familiares, amigos e parlamentares no auditório da Assembleia Legislativa do Estado. A trajetória política de Washington Regis iniciou em 1992, quando foi eleito vereador no município de Manaus. Em 1994, ele foi eleito para deputado estadual. Como prefeito de Manacapuru, foi reeleito pela última vez em 2012, mas precisou renunciar ao cargo um ano depois para cuidar da saúde. Na época, ainda voltou a assumir o mandato de deputado estadual, mas também precisou deixar a cadeira por conta das complicações da doença. Eu vim prestar essa homenagem ao Regis,
que eu conheci antes da política, e convivi ele como prefeito, eu como prefeito de Maués, presidente da Associação Amazonense de Municípios, e tive a oportunidade de tê-lo como colega de deputado. Sem dúvida nenhuma é uma perda, um homem público que contribuiu principalmente para o interior do nosso estado, e em especial para o município de Manacapuru, e nós viemos aqui prestar essa homenagem à família e à pessoa que o Regis representou para o estado do Amazonas. Washington Regis morreu aos 61 anos por falência múltipla dos órgãos. O ex-parlamentar estava hospitalizado desde o início do ano por causa de uma doença degenerativa não diagnosticada. Antes de ser homenageado na capital, o corpo também foi velado em Manacapuru. Ficamos a madrugada toda em velório, onde milhares de pessoas prestaram suas últimas homenagens, e 5 horas da manhã retornamos e estamos aqui na Assembleia Legislativa, onde ele tanto prestou serviço para o povo do estado do Amazonas com muito orgulho durante mais de 10 anos como deputado estadual. Ele cumpriu sua missão aqui nesse mundo e hoje eu tenho certeza que está num local especial que Deus reservou para ele, pela pessoa que ele foi aqui nessa vida. Mais um caso de saidinha de banco foi registrado no início da tarde de hoje na capital. Desta vez, um homem foi baleado logo depois de sacar o dinheiro da rescisão. As informações com Orestes Litaif. Esse tipo de crime está virando rotina na capital amazonense. Há 2 semanas, um sargento da Polícia Militar foi abordado quando saía de uma agência bancária com 60 mil reais. Essa semana, uma mulher também foi abordada quando chegava em uma agência bancária e foi roubada com 10 mil reais. Hoje, o crime não foi diferente. De acordo com a polícia, 2 homens em uma motocicleta esperavam o cliente sair desta agência bancária que fica na Avenida Djalma Batista para efetuar a abordagem. Eles conseguiram levar cerca de 5 mil reais da vítima. Durante a ação, um dos bandidos atirou contra a vítima, que foi atingida na perna. Ele foi internado no hospital e passa bem. Orestes Litaif para o Band Cidade. E 4 homens ainda não identificados assaltaram no fim da manhã de hoje uma loja de materiais de construção na Avenida Silves, na zona sul de Manaus. De acordo com informações de um funcionário, 2 homens armados entraram na loja se passando por clientes e anunciaram um assalto. Eles fugiram levando cerca de 26 mil reais do caixa, além dos pertences dos clientes. Na saída, outros 2 homens em 2 motos davam cobertura e ajudaram na fuga. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações vai investigar o crime. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o CODAM, aprovou, em nova reunião realizada nesta quinta-feira, 15 projetos industriais com investimentos estimados em quase 600 milhões de reais. Mas, diante da crise econômica, o número de propostas foi menor em relação ao mês anterior. O clima era de preocupação diante da redução dos projetos industriais avaliados e aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Amazonas. Foram 8 a menos em relação a maio. Realmente o país passa por uma dificuldade grande, em toda a sua economia, não só o estado do Amazonas, mas todo o Brasil, e isso reflete diretamente aqui na Zona Franca de Manaus. Isso realmente há um número menor de projetos em relação às reuniões do CODAM em outras oportunidades, mas isso significa também que tem ainda empresas dispostas a fazer investimento em áreas importantes, como área de informática, como polo de 2 rodas e no eletroeletrônico em geral. Na reunião, na manhã de hoje, o Conselho aprovou todas as 15 propostas. A previsão de investimentos é 597 milhões de reais, com geração de 854 empregos. Os projetos estão voltados para a fabricação de notebooks, triciclos, ciclomotores e componentes para a informática. Foi a 3ª reunião do CODAM este ano, que acumula um total de 63 projetos na ordem de 2 milhões e 725 mil reais. A expectativa é quando os novos empreendimentos estiverem efetivamente em operação, eles contribuam com a geração de 3.793 empregos. De acordo com dados divulgados hoje, do início do ano até agora, foi registrada uma
redução de aproximadamente 10 mil empregos da mão de obra do Polo Industrial de Manaus, que sofre os reflexos diretos da crise econômica nos níveis de produção e venda. Nos próximos meses, a gente espera uma retomada das atividades ainda neste ano, de preferência, né? Vai depender, como disse, da crise como o Brasil passa. Se o Brasil melhora, a Zona Franca automaticamente ela se nivela, melhorando o seu nível de emprego e o nível de investimento aqui. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e no interior. Em Apuí, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Mesma previsão para o município de Novo Airão, onde as temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Manaus, a sexta-feira terá muitas nuvens, com chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Após a confirmação de mais 4 casos de febre chikungunya em uma mesma família este mês aqui na capital, as ações de combate ao mosquito transmissor da doença foram intensificadas na zona oeste da cidade. Testes da Fundação Oswaldo Cruz permitiram a identificação rápida do vírus em 3 pacientes e podem ser usados para ajudar no tratamento precoce. Os agentes de endemias da prefeitura vasculham tudo. O alvo é o Aedes aegypti, transmissor da dengue e também da febre chikungunya. Nas ações que visam combater a propagação do mosquito, não é difícil encontrar os ambientes propícios para o aumento do risco das duas doenças que têm os sintomas muito parecidos. Desde o ano passado até agora, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registrou 9 casos importados da febre chikungunya em pessoas que foram infectadas em outros estados brasileiros ou países vizinhos. E só neste mês de julho foram confirmados 4 casos da doença por transmissão local em uma mesma família na capital amazonense. Há uma preocupação, sim, à medida que isso é um vírus novo, né, que está adentrando uma população altamente suscetível à doença, porque ninguém tem imunidade para esse vírus, né? A imunidade é dada à medida que as pessoas têm a doença. Então, como ela não existia, é uma população altamente suscetível. E isso pode realmente desencadear situações de surtos epidêmicos ou mesmo epidemias bem caracterizadas. Os pacientes que receberam atendimento ambulatorial e agora passam a ser observados são moradores do bairro Dom Pedro, na Zona Oeste, onde as ações de combate estão sendo intensificadas e precisam da ajuda da população. Que é aquele trabalho que a gente vai nas casas, pede para o morador abrir, para que a gente possa estar entrando para fazer orientações, procurando foco de mosquito, implantando o checklist 10 minutos contra a dengue, para o morador poder se responsabilizar, né, ele ser corresponsabilizado pelo menos por essa área de manter o seu local, né, o seu meio ambiente ali livre, né, do foco do mosquito, de áreas que possam causar esse problema. A população ela tem que entender que ela também tem que se conscientizar e abrir as portas. Um protocolo de testes elaborado pela Fiocruz Amazônia permitiu a identificação do vírus chikungunya em 3 pacientes entre os suspeitos na capital. O resultado, obtido em 3 horas, é encaminhado para a FVS, responsável pelas ações de vigilância referente aos casos no estado. No caso, nós utilizamos a mesma metodologia que é utilizada nos laboratórios de referência, que é um protocolo recomendado pela Organização Pan-Americana de Saúde, e fez a detecção do chikungunya, tanto nesse protocolo quanto no protocolo que nós desenvolvemos aqui na Fiocruz Amazônia. Então a vantagem é isso, é que você precisa, em poucas horas você consegue dar esse resultado. Outro estudo também poderá possibilitar o diagnóstico imediato da dengue com mais eficácia, antes mesmo do aparecimento dos sintomas. De acordo com dados da FVS, em 2014 foram notificados 11.300 casos de dengue no Amazonas. Do início do ano até agora, foram registrados 5.480 casos da doença. Estima-se uma redução de 40% no estado. Só mesmo
com a ajuda da população, é possível combater o mosquito nas ações de saúde. É muito importante, sobretudo para a pessoa ter uma vida mais tranquila, com mais saúde. Então é importante deixar as pessoas averiguar e também a cada um se preocupar em combater o mosquito, não deixando acumular água. Uma escola estadual de tempo integral na Zona Norte de Manaus tem um projeto que aproxima teoria e prática. São laboratórios equipados e salas de aula onde caneta e papel deram lugar aos tablets. E o melhor, desde que foi inaugurada em 2013, as notas dos alunos melhoram ano a ano. A rotina desses alunos começa cedo, como em qualquer outra escola de tempo integral. Mas aqui, ao chegar no colégio, as turmas de ensino médio vão direto para laboratórios como este, um mundo de experimentos e criação. Nas mãos de Thaísa, o controle de um robô que ela e os colegas desenvolveram nas aulas do professor Márcio de Física. Você pode montar, você sabe montar, então você quer fazer aquilo e é isso aí. Este outro equipamento é chamado de Arduino. Ao passar próximo, ele é capaz de indicar distância através destas luzes. Parece simples. No entanto, é a partir desta tecnologia que os futuros cientistas poderão desenvolver, por exemplo, alarmes contra roubos e até automatizar a irrigação de plantas. Esse é o objetivo, né? Fazer com que aquela teoria que o aluno estuda em sala de aula, ele possa trabalhar de uma forma mais aprofundada na prática. A escola tem pouco mais de 920 alunos. Os que estão no ensino médio podem participar do projeto Pro Engenharia. Ganham uma bolsa por isso. Uma bolsa de R$190, que é uma parceria da FAPEAM com a SEDUC. Essa bolsa é para ajudar no comprar livros, materiais, né, que eles possam utilizar no dia a dia. Na sala ao lado só muda a disciplina, mas o método de ensino é o mesmo. Aqui, alunos do ensino fundamental aprendem que, além das inúmeras fórmulas de química, existe um laboratório com equipamentos modernos capazes de aproximar teoria e prática. Pode giz no tubo de ensaio e o restante é nesta máquina, a centrífuga. Minutos depois, a separação do sólido e do líquido é evidente. A gente consegue fazer o processo de aceleração da decantação para o processo ser mais rápido. Entre um experimento e outro, tudo fica mais fácil de aprender. O uso da ciência e da tecnologia é importante, pois nós enriquecemos nosso conhecimento obtido na sala de aula através da teoria, através da prática no laboratório de ciências. A Escola Estadual Engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa, na Zona Norte de Manaus, é referência em tecnologia. São quase 9 horas de muito conteúdo de segunda a sexta. No primeiro andar do colégio de tempo integral, uma sala que parece um paraíso para os antenados em inovação. A exemplo do que já acontece em países como Japão, Estados Unidos e Canadá, o Brasil começa a engatinhar. Os livros e cadernos estão mais leves e há um toque de qualquer informação que alunos e professores desejam. O assunto novo não está na lousa, está em um monitor onde todos podem interagir. A aula de hoje é sobre interpretação de texto. A turma do 9º ano do ensino fundamental não desgruda o olhar da tela do mais novo material didático. Porque fica mais fácil a gente aqui no tablet do que, até porque dá de entender mais, vem tudo certo os assuntos aqui, o professor consegue ensinar a aula com todos nós monitorando e fica mais fácil o aprendizado. E na sala onde papel e caneta deram lugar a um tablet, não é difícil fiscalizar, o professor consegue observar tudo. Olha só, 31 alunos online na página em que ele se refere e 9 que estão offline, mas é porque não vieram à aula hoje. A tecnologia chegou, mas ela não atrapalha o andamento dos estudos. Um aplicativo que a gente só pode deixar eles ver aquilo que a gente quer. Ou pode liberar para eles olhar outras coisas que tem no tablet. Mas tem esse aplicativo que bloqueia eles. Redes sociais? Rede social nem pensar. Entre inovações e o conhecimento a um toque de distância, os melhores resultados vêm no final do bimestre. Segundo a diretora da escola, a cada ano as notas melhoram em até 90%. Há uma cobrança maior também e há um acompanhamento para que eles melhorem não só no conhecimento como na nota também. O futuro, em alguns lugares, já é realidade e todos torcem para que, mesmo em passos lentos, ele não demore a chegar para as outras 560 escolas estaduais do Amazonas.
É verdade, bom seria se todas as escolas fossem assim. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E você também pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook. Acesse facebook.com/BandAmazonas e também curta a nossa fanpage. Logo depois da propaganda política obrigatória, você acompanha as principais notícias do dia no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50. Obrigada pela companhia.